Hoje em dia se funda muitas religiões, mas essa imbecilidade já vem de muitos anos. Quando Napoleão Bonaparte, o grande Napoleão, esses dias apareceu um que ele queria ser Napoleão também dentro de um avião lá na Itália. Ninguém sabe como é que aquele homem entrou, sentou lá no banco. O senhor dá licença, o senhor precisa sair. Eu não, eu sou o proprietário aqui. Quem é o senhor? E ele com a mão enfiada aqui, eles acharam que estava com revólver. Está me reconhecendo não? Bonaparte. Napoleão. Aí juntaram 4 e levaram ele para o hospício lá, coitado. Mas o verdadeiro Napoleão, que era o imperador, que era o dono do mundo, falaram para o Napoleão: imperador, o senhor para mandar no mundo inteiro só falta uma coisa. Falou: o que é? O senhor tem que fundar uma religião. Falou: não vou fundar não. Não posso fundar uma religião. Mas por que o senhor não pode fundar uma religião? O senhor é o imperador, o senhor é Napoleão Bonaparte. Falou: eu não. Para fundar uma religião tem que fazer 2 coisas. Uma eu não quero, a outra eu não sei se eu posso. Mas como? O senhor é Napoleão Bonaparte. O que desse mundo que o senhor não pode fazer, o senhor pode tudo. Qual é essas 2 coisas que o senhor falou que tem que fazer para fundar uma religião? Falou: a primeira coisa a fazer é morrer na cruz. Eu não estou interessado. E a segunda é ressuscitar. Eu sei lá se eu consigo. Então eu não vou fundar a religião. E não fundou, graças a Deus. Vê que ele não era muito louco. Quando Pedro está perto de Jesus, a igreja é forte. E quando Pedro chegou perto de Jesus, ele ficou. Então, quando Pedro foi buscar a rede, a igreja inteira foi buscar a rede com ele. Por isso ele trouxe sozinho. Nunca se afaste dessa igreja. Não seja um peixe fora dessa rede. Principalmente porque o Senhor nos mandou ir para as águas mais profundas. Pedro traz, assa o resto do peixe, termina esse jantar maravilhoso, na beirinha da praia. Quando terminou o jantar, Jesus tinha uma conversa muito séria com Pedro. Pedro havia negado 3 vezes. E ele precisava curar o coração de Pedro. Então ele olha para Pedro. E como é que ele chama Pedro? Chamou Simão pelo nome antigo. Chamou Pedro pelo nome de Simão. Simão significa frágil, fraco, mole, que balança fácil. E Jesus trocou o nome dele a partir do substantivo Kefas, pedra, para Pedro. Mas o Pedro tinha voltado a ser. Então Jesus vai lá no Simão, vai lá no problema dele, vai fazer Pedro mostrar com as 2 mãos a sua casca. E pergunta para ele: Simão, tu me amas? E o que Pedro responde? Ah, gente, Pedro não respondeu assim tão fácil. Pedro olhou para aquela barca, olhou para aquele mar, olhou para aquele lago, lembrou-se do dia que ele largou tudo para seguir Jesus. Mas lembrou-se também de um detalhe. Jesus tinha feito ali uma pequena fogueira. E quando ele olhou para aquela fogueira, o que ele lembrou? Do capítulo 18 de São João. Que foi em torno de uma fogueira que ele tinha negado Jesus. Que delicadeza de Jesus. Que delicadeza Jesus fez essa fogueira. Jesus pensou. Jesus foi atrás deles. Do mesmo jeito que Jesus andou um dia inteiro atrás dos 2 discípulos de Emaús. Jesus foi lá no habitat natural deles. Montou aquela fogueirinha. E o Pedro, quando olhou para aquela fogueira, disse: Senhor, tu sabes que eu te... Ele não falou assim. Se um dia você tiver a graça de ter nas mãos o Novo Testamento em grego, leia essa passagem lá em grego. Talvez você não saiba ler grego, mas essas 2 palavras você vai perceber, e a CNBB traduziu um pouco melhor. O grego tem 3 termos para falar amor. Jesus fez a pergunta usando o termo ágape, agapoi.
Ágape é o amor mais pleno, é o amor maior. Pedro respondeu usando o termo philos, que é um nível inferior a esse amor. Se a gente fosse traduzir para o português, seria assim, quase que a diferença de amar e gostar. Então é como se Jesus perguntasse: Pedro, Simão, tu me amas? E como é que ele responde? Sim, Senhor, tu sabes que eu te gosto. Uma segunda vez Jesus perguntou. E como é que Jesus perguntou? Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te gosto. Jesus gostou de Pedro. Jesus gostava demais de Pedro. Terceira pergunta. Gente, essa terceira vez que Jesus pergunta, que deixou Pedro triste, ela é espetacular. Jesus tinha que perguntar 3 vezes. Quanto tempo você tem que passar pomada numa ferida? Até sarar. Meus irmãos e minhas irmãs, Pedro tinha cometido o pecado mais terrível da face da terra. Pedro tinha negado 3 vezes o Senhor. 3 vezes significa que ele negou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 3 vezes que lá, quando Jesus foi lavar os pés, 3 vezes também Pedro reagiu: me lavas os pés? O meu Senhor não lava, então lava inteiro. Pedro cometeu um pecado medonho. Se juntar o pecado de todos nós, não dá o de Pedro, porque Pedro era papá. E Jesus tinha dito: o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Quando Pedro negou o Senhor 3 vezes, portanto negou o Pai, negou o Filho e negou o Espírito Santo, Pedro mandou a Santíssima Trindade para o inferno. E eles foram para salvar aqueles que estavam lá. O pecado de Pedro é terrível. Por isso mesmo que já tenha sido perdoado e absolvido, o resquício que ficou precisava ser curado. Por isso Jesus gostou da resposta de Pedro. Pedro não deu uma resposta mentirosa: ó Senhor, eu te amo, eu te adoro. Como nós tantas vezes falamos: Senhor, Senhor, eu te amo, eu sou louco de amor por ti, aleluia, glória a ti, Senhor. E depois nós já desce a lenha nos outros. Louvo, Senhor, louvo, louvo, e depois vou viver minha vida cheia de pecado. Falo que sou cristão, mas com a cara de Deus me livre, cada dia mais emburrada, enfesada, atazanando a vida dos outros. Parece que nasceu para atazanar a vida dos outros. Ao invés de viver aquela palavra que Paulo nos fala em Romanos 12, verso 15: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. A gente chora com os que se alegram e se alegra com os que choram. Tem católico que é assim, só se alegra com o choro do outro. Meu filho, Deus tarda, mas não falta. Aqui se faz, aqui se paga. Quem ri por último, ri melhor. E chora com a alegria do outro. Eu estou tão triste porque o colega meu foi promovido e eu não. A inveja faz a gente fazer o contrário. Alguns de nós fazemos exatamente o contrário com esse versículo 15 do capítulo 12 de Romanos. Mas Simão Pedro não, ele foi honesto. Ele não disse: eu te amo, eu te adoro, eu te venero. Ele disse: eu te gosto. Terceira vez. Essa terceira vez é espetacular. Porque nessa terceira vez há uma mudança na pergunta. E essa mudança é feita por parte de Jesus. A terceira vez, Jesus pergunta usando philos. Jesus olha para Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, tu gostas mesmo de mim? E Pedro muda a resposta. E o que ele muda na resposta? Senhor, vírgula, sabes tudo. Esse tudo não apareceu nas outras vezes. Vírgula, sabes que eu te gosto.
Então, pela terceira vez, Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Meus irmãos, essa é a experiência que eu e você precisamos fazer. A experiência da nossa verdade, por mais dolorida que seja. Nós precisamos ter essa coragem de pegar nossa mão, as duas mãos, feita a Eucaristia, e colocar aqui a nossa casca. Que adianta a gente ficar achando culpados para justificar que a gente errou, que foi isso, que foi aquilo, que se você estivesse no meu lugar você ia fazer a mesma coisa. Não adianta, não adianta. Pare de ser infeliz. Ou como diz o mineiro, já num grau mais elevado, não seja um desinfeliz. Pare de ser um infeliz, pare de atazanar a vida dos outros. Não interessa a idade que você tenha, perder a papa, e Jesus não tirou dele essa sua missão. Mas foi preciso, e Jesus foi capaz de ir lá na beira da praia, montar essa fogueira. Foi preciso montar essa fogueira para curar o coração ferido desse homem, para que esse homem pudesse tornar-se aquilo que ele era. E que coisa linda e maravilhosa, porque Jesus não fez uma entrevista dessa com cada um dos discípulos que estavam juntos. Porque Pedro, com o coração curado, a igreja está curada. Nós sabemos que hoje nós somos essa igreja forte em Deus, porque temos o Pedro que temos, a têmpera, a forja que é João Paulo II, esse homem do coração curado, esse homem do coração restaurado, esse homem que já se encontrou inúmeras vezes com esse Senhor, e cada vez que se encontra com Ele, nos leva cada um de nós juntos até Ele. É para mim e para você hoje esse convite do Senhor. Esse é o grande segredo que o Senhor quer nos dar hoje para curar o nosso coração. Hoje, ao receber Jesus na fogueirinha da sua mão, não tenha medo de descer o nível feito Jesus fez. Eu fico impressionado com Jesus. Jesus se abaixa, Jesus desce o nível. Jesus abaixou a pergunta, Jesus levou a pergunta para o nível que Pedro, que a sinceridade de Pedro entendia. E é isso que Ele quer falar para você, para mim. Tira a máscara. Hoje Jesus está dizendo: ô Léo, deixa de ser besta, tira essa máscara, homem de Deus. O que adianta você estar aí na frente desse povo fazendo essa cara de santo? O que adianta você estar lá na igreja? O que adianta você estar naqueles grupos e faz isso e faz aquilo? Se o seu coração está ferido, o seu coração está machucado, você não passa alegria, você não passa santidade. Sabe por quê? Porque alegria, santidade, cura interior não se improvisam, é forja. Ninguém fica santo de uma hora para outra, ninguém fica curado num passe de mágica, é forja, é dureza. Mas Jesus tem a coragem de vir ao nosso nível, de descer no chão da nossa história, lá onde nós voltamos com a nossa barquinha suja, com a nossa rede estragada. Ora, eles não conseguiram pescar nada porque eles não tiveram tempo de consertar a rede. E aí imagine, depois de tantos anos, além de estragada, aquela rede estava mais arrebentada ainda, estava suja. Assim vai ficando a minha e a sua. Você não é ruim, eu também não sou ruim, não. A gente vai se tornando ruim, até humanamente falando, porque a gente vai deixando o coração da gente guardar umas futricas velhas. É mágoa, é ressentimento, é uma palavrinha aqui e acolá. Você vai se tornando aquela pessoa, aquela manteiga derretida. Aí você vai se cercando só do grupinho da pescaria frustrada, daquelas pessoas que só sabem falar mal, e começa a se justificar, e vai se justificando, e aí começa a brigar com todo mundo, e aí briga com Deus e o mundo e com Deus. Você não é ruim. Mas padre, então por que eu não consigo vencer esse meu vício? Por que eu não consigo sair dessa situação que eu estou? Porque você tem coração ferido e machucado. E quem tem coração ferido e machucado não ama.
Pedro tinha todas as informações possíveis. Pedro já tinha se encontrado com o ressuscitado, já sabia que Jesus já tinha perdoado, mas ele levava aquela autocondenação. Quantos de nós carregamos dentro de nós aquela autocondenação? E essa autocondenação vai nos humilhando. É isso que o demônio quer. O demônio quer nos humilhar, nos pisotear, nos ferir, nos machucar, nos despersonalizar. O demônio quer nos transformar de Pedro em Simões, de rocha firme com o Senhor, em pessoas fracas, fragilizadas. Você não é ruim, eu não sou ruim. Muito pelo contrário, se nós somos imagem e semelhança de Deus, se Deus foi capaz de morrer por mim e por você. Mas chega um momento na nossa vida que a gente tem que tirar a casca. Quantos de nós vão ter que dar cabeçada, vão sofrer um monte ainda, para quê? Aquilo que você não tirar espontaneamente diante de Deus, a vida vai tirar. Só que muitas e muitas vezes, até que a vida tire, porque o encardido está por trás disso, o príncipe desse mundo é ele, vai fazer você sofrer muito, vai fazer a mim sofrer muito, vai nos fazer sofrer muito, vai nos despersonalizar, vai nos machucar, vai nos ferir. No que ele nos transforma, meus irmãos. Não olha para mais ninguém agora não, olha para você. Jesus fez aquela fogueira para refletir Pedro, e os demais se olharam nela também. Olha para você, olha no que você se transforma quando você deixa vir à tona o seu pior. Aonde foi aquele entusiasmo, aquela alegria, aquele homem, aquela mulher, aquela generosidade? Olha como é que você está se tornando uma pessoa mesquinha, uma pessoa fria, uma pessoa emburrada, uma pessoa que as outras pessoas não querem chegar perto da gente, porque nós vamos nos tornando um peso para o outro. E um peso que leva os outros para o buraco, que leva os outros para o pessimismo. Porque será que aonde que a gente chega junto a tristeza? Exatamente por isso. Vou pescar e eles vão conosco. Porque será que ao nosso redor as coisas estão feias? Porque eu estou com essa feiura aqui dentro do meu coração, ferido e machucado. Eu preciso hoje ter a coragem de pegar a minha casca, entregar para o Senhor, iluminar na luz. Eu tenho que escrever com a minha própria mão a minha história, dizer: ô Senhor, sabes tudo, tudo é tudo. Retome sua vida em Deus, vai repassando a sua vida, como eu procuro ensinar nesse livro. Vai repassando as etapas da sua vida, vai repassando as áreas da sua vida. Quantos de nós temos áreas feridas e machucadas? Quantos de nós aqui temos a nossa afetividade machucada? A área da infância machucada. Quando a pessoa começa a sonhar demais com uma coisa, por exemplo, negativa, as lembranças que não consegue se desfazer, os traumas, os complexos, os vícios, são áreas terríveis que vão ficando dentro da gente, e a gente vai se justificando, e achando até justificativa para que os outros tenham que aceitar que a gente está assim. Nós precisamos colocar esses complexos, essas feridas do nosso coração diante do Senhor, sem nenhum medo, porque Jesus não vem para condenar, Jesus vai abaixar o nosso nível. Jesus viveu abaixando o nível, Ele desceu lá onde estava, Ele foi lá na beira do mar, Ele foi lá na beira da praia, Ele foi lá como quem precisava. Jesus vem como quem precisa. Quantas vezes Jesus já chegou na sua vida como alguém que precisava de você, e você fechou a cara para Ele? Um menino no trânsito, você está lá no porta-luva ali, cheio de moeda, não sabe nem o que faz com aquelas porcarias daquela moeda. Aí tem um menininho ali, fala: moço, me dá uma moeda. Fala: não tem. E vai tranquilo para a missa. Tem lá uma senhora doente lá, vendendo uma balinha lá, R$1. Ô moço, pelo amor de Deus. Ah, minha filha, não tem. Não tem trocado. Então dá o que não é trocado. Nós nos justificamos. É preciso sair de si. É preciso começar a enxergar um pouquinho mais longe. Vá deixando o Senhor curar seu coração. Aquele menino que pediu lá no sinaleiro, talvez seja Jesus. Quando ele chegou para a samaritana, ele sabia muito bem que a samaritana era prepotente demais.
Então ele chegou para ela como alguém que precisava. Sentou-se lá na beira do poço e falou: dá-me de beber. E ela prepotente, até que quebra o gelo. Com eles também Jesus chega, moços, chega elogiando, prepara um jantar para eles. Quantas vezes na sua família precisa fazer cura interior? A senhora está precisando fazer cura interior no seu marido, o seu marido precisa fazer cura interior no seu coração. Faça como Jesus, prepare um jantar. É no amor. Jesus não foi para lá com as pedras na mão para jogar neles. Também Jesus não tem essas pedras para jogar em você e nem em mim. Ele vem com amor, Ele desce ao nosso nível. Ele se coloca diante de mim, de você, como alguém que está precisando de mim, alguém que está precisando de você. E quantas vezes só está precisando de uma palavra? Uma palavra, um olhar, um sorriso. De quem gesta Deus aqui dentro do coração. Mas como é que eu vou gestar Deus dentro do meu coração? Se o meu coração está ferido, se o meu coração está machucado, e eu vou cada vez rolando mais pedra, e rolando mais pedra, e machucando, e me justificando, e achando culpados, e inventando desculpas, e cada vez vou me tornando mais tenso, e me escondendo, vou me fechando em mim mesmo, e saio dessa comunidade. Aqui começou a aparecer meu defeito, eu saio e vou para lá, e saio e vou para lá, e vou para lá, e vou trocando de amigo, e vou trocando de marido, e vou trocando de mulher, e vou trocando, e vou mudando de grupo, vou mudando de igreja, vou mudando de comunidade, eu vou mudando, até que alguém comece a falar as verdades da minha cara, eu mudo, porque eu quero proteger o meu coração, a minha prepotência. Arranque essa máscara, quebre a casca na misericórdia de Deus hoje. Não tenha medo hoje de falar para Jesus igualzinho Pedro: Senhor, sabes tudo. Esse tudo é tudo. Sabe, Senhor, sabes que eu gosto demais do Senhor, que eu larguei tudo por causa do Senhor, mas que eu neguei o Senhor, que eu não fui fiel. E quem de nós não faria a mesma oração? Desde a primeira vez que você largou tudo para seguir Jesus, eu como padre, você como seminarista, como religioso, como religiosa, consagrado, jovem, marido e mulher, foi aquele entusiasmo, aquela alegria. Mas com certeza, nessa caminhada da vida, aconteceram situações, não adianta querer justificar se foi culpa sua ou se não foi. Aconteceram essas situações que foi tornando você, esse coração ferido e machucado. E nós sabemos o que acontece conosco quando a gente tem uma ferida. Quando a gente tem um machucado, a gente não quer que ninguém chegue perto. Você está com um machucado no braço, uma pessoa vem para abraçar, você fala: não, pelo amor de Deus, não chega perto. Estava na praia, estou com as costas aqui, ó. Você fica na praia 2 dias, leva aqui a matula, deita lá, sorte até a haste do sutiã atrás assim, para queimar a listrinha, volta para casa, aquilo tá que é um pimentão. Aí encontra aquele tio da mãozona, e ele já vem para dar aquele tapa. Então a pessoa vai ficando assim, ridia. Ninguém pode chegar perto, ninguém pode falar nada, ninguém pode falar o defeito da pessoa. O menininho falou para a mãe: olha lá o careca. Não fala baixo, menino. Olha, mãe, ele não sabe que é careca. Careca. Mostra a sua careca do seu coração, a fraqueza.